para São Paulo, porque o deputado estadual Guto Zacarias conseguiu as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI do INSS na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. O vice-líder do governo de São Paulo na Assembleia justifica que as investigações terão como foco sindicatos, entidades e pessoas de São Paulo. A Beatriz Manfredini está de volta e traz mais detalhes para a gente sobre essa informação. Pois não, Bia? Pois é, Nonato, pela regra, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não pode investigar um órgão federal. Mas, nesse caso, então, o foco, de acordo com o deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, seria tentar entender quais foram as entidades e pessoas jurídicas aqui do Estado de São Paulo que estão envolvidas nessas fraudes e descontos indevidos, para que assim, então, essa CPI possa sufocar essas entidades que têm sede ou que estão localizadas aqui no Estado de São Paulo. Para isso, então, nos últimos dias, ele colheu assinaturas e ontem à noite anunciou que conseguiu as 32 necessárias para a abertura de uma CPI. Claro que não é só isso, Agora, outros trâmites precisam ser seguidos para que uma CPI como essa seja aberta. Ela precisa ser apresentada, por exemplo, pautada pelo presidente da Alesp, André do Prado, aqui na casa e depois precisa ser aceita, precisa ser aprovada devidamente pelas mesas. Mas o fato é que ele tem, então, o número necessário e a gente precisa agora acompanhar o calendário da Alesp para ver se André do Prado vai pautar ou não essa discussão em breve. Lembrando que Guto Zacarias, ele é vice-líder do governo do Estado de São Paulo aqui na casa e a gente vai seguir, então, acompanhando essa história, Nonato. Obrigado, Beatriz Manfredini. Em São Paulo, e a gente chama aqui os nossos comentaristas, a Deise Ciocari, José Maria Trindade, estão conosco nesta manhã. Ô Deise, é necessário mesmo mais uma CPI? A gente já falou da possibilidade de uma em nível nacional e agora uma específica para as entidades aqui em São Paulo pela Assembleia do Estado de São Paulo. Como é que você está vendo esse movimento também na Alesp, Deise? Nonato, essa estratégia de CPI na Alesp, ela é muito mais simbólica do que efetivamente um instrumento de investigação. E por que eu falo isso? Porque o que acontece agora, O governador do Estado de São Paulo, ele se apresenta como alguém que está investigando a corrupção, mas ele não rompe com o sistema federal, Então, ele se apresenta como um ator proativo, enquanto o Congresso Nacional está ali tentando instalar ainda a CPI, São Paulo aqui já se antecipa a esse movimento, Depende da aprovação do presidente da Alesp, que é um aliado do Tarcísio, Então, a aprovação ela deve vir logo em seguida, mas o governador do Estado de São Paulo, ele se antecipa a esse movimento de Brasília, De novo, reitero, ele não rompe com Brasília, ele não afronta diretamente Brasília, mas ele se coloca como um ator relevante nesse processo, alguém que combate a corrupção. Então, é um movimento muito mais simbólico, E tem uma outra questão também. Óbvio, a fraude do INSS atingiu todos os estados, então São Paulo acaba ganhando um protagonismo, acaba ganhando as manchetes, acaba ganhando a mídia, e o Tarcísio, de novo, ele vai aparecendo um pouco nacionalmente para que, se em 2026 ele for o candidato, ele já começa a construir um pouquinho do espaço dele nacionalmente ali, porque a gente tem que reiterar, Ele é o governador de São Paulo, um estado mais forte do Brasil, mas ele ainda não é tão conhecido nacionalmente. Então, esses movimentos, além de serem políticos, eles são muito mais simbólicos, Mais do que a efetividade da CPI na Alesp, é o que ela simboliza, E nesse caso, ela simboliza uma construção de identidade nacional para o governador Tarcísio de Freitas. Ô Zé, mas se no Congresso Nacional o governo, por enquanto, está conseguindo travar, barrar que essa CPI aconteça ou a possibilidade até de uma CPMI, aqui em São Paulo, a Alesp teria mais autonomia? Sim, para investigar as coisas de São Paulo, Eu sou um defensor de CPI. Eu acho um instrumento muito importante do Legislativo. É uma união ali de legislativo, que é atividade política, com polícia e até juiz, Uma CPI tem poderes para mandar prender, tomar depoimentos de forma obrigatória, exigir que a pessoa esteja presente, assim por diante. Eu aprendi, através de um sistema que existe na Controladoria Geral da União, lá atrás, o ministro
Wagner Rosário me mostrou, de que uma empresa não é honesta aqui e desonesta ali. Então, quando a empresa é desonesta, ela é investigada em todo o sistema de compras públicas. Então, se esses sindicatos, se existem associações que têm descontos nas aposentadorias estaduais, é claro que existe irregularidade e descontos não autorizados. Eu acho que, neste momento, todos os estados e todos os municípios que têm, por exemplo, previdência própria, e São Paulo é um caso, né, devem investigar os descontos e devem ouvir os aposentados. E aí, vocês estão tendo descontos que não esperavam? E ir a fundo, empréstimos, né? É o momento de criar vários meios de investigação. Então, a CPI é importante exatamente para ver quem são esses ladrões que se escondem atrás de associações.